O maior erro dos estudantes quando começam a estudar. Talvez você pense que é não ter se planejado, talvez você pense que é comprar o material errado ou querer estudar muito mais do que consegue. Tudo isso são grandes erros. Mas antes de tudo, existe um que você encontraria lá na filosofia estoica, especificamente com Epicteto, no livro Manual de Epicteto, A Arte de Viver Melhor. Eu vou ler esse trecho agora para você e você vai entender exatamente qual é o erro que você deve evitar quando você começa o seu processo de estudos buscando a sua aprovação. Aliás, se você está nesse processo e cometeu esse erro lá no começo, você consegue consertá-lo agora. Então presta muita atenção. Ele diz assim: em cada ação, ou seja, na ação que você tomou ali, você decidiu estudar para mudar a sua vida através do estudo, em cada ação, considera os antecedentes e os consequentes dela, para só então realizá-la. Ou seja, antes de você sentar para estudar, considere os antecedentes. Qual é o histórico de provas que existe? Quais são as informações que você tem sobre esse tipo de prova, sobre esse tipo de projeto? Qual é o tipo de trajetória que você terá que cumprir, que trilhar? Entenda perfeitamente todas as informações que você já tem, qual é o estilo da banca, qual o tipo de perguntas que se faz, qual a quantidade de matérias que cai, de quanto em quanto tempo tem a prova, quais são os critérios, quais são os mínimos por matéria, tudo que você puder você considera, perfeito? E os consequentes dela, os consequentes daquela ação de sentar para estudar. Por quê? Porque poucos compreendem que dentro dos consequentes de sentar para estudar tem a diminuição do seu tempo livre, a necessidade de uma melhor estruturação da sua vida, da sua rotina. Você precisa buscar uma performance no que você está fazendo, você quer estar entre os melhores naquela prova, então você precisa ser um estudante de alta performance. E para ter alta performance em algo, o que eu devo fazer? Quais são as consequências que isso me traz? Como eu devo me comprometer? Estudarei ou não estudarei acima de tantas horas? Quantas serão as minhas abdicações? O que acontecerá com os meus relacionamentos se eu diminuir a carga de tempo disponível para eles? Quais são as consequências de sentar para estudar? Por quanto tempo deverei estudar? E se eu reprovar, o que eu vou fazer? Quais são as consequências dessa ação que você está tomando? É importantíssimo fazer isso. Portanto, de novo, em cada ação, considera os antecedentes e os consequentes para só então realizá-la. Se assim não agires, darás início a ela com entusiasmo. Você, mesmo que não analise antecedente e consequente, você começa feliz, você começa a estudar feliz, mas você começa com entusiasmo. Por quê? Porque você nunca, uma vez que nunca pensaste em nenhuma de suas consequências. Contudo, mais tarde, ao surgirem algumas dificuldades, tu desistirás desonrosamente. É exatamente o que acontece. As pessoas começam a estudar dizendo: ai, Metulo, eu vou mudar minha vida, eu vou estudar muito. Mas não analisam os antecedentes e os consequentes. E por assim não agirem, começam entusiasmados, mas quando a dificuldade se avizinha, quando a dificuldade se apresenta, quando a dificuldade dá um socão na sua cara, você desiste desonrosamente, porque errou no começo. Portanto, aprenda com Epicteto, execute isso em sua vida, analise os antecedentes, os consequentes, esteja preparado para as dificuldades e não desista desonrosamente. Eu desejo que você não cometa esse erro. Se esse vídeo te ajudou, senta o dedo no like. Aqui tem um outro vídeo sobre leitura diária que você pode acompanhar e um outro que o YouTube te recomendou. E a gente se vê em um desses vídeos. Pra cima!